todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula de ciências da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e hoje nós estamos chegando no final do nosso bimestre, né? No final do ano letivo, vamos ver magnetismo. Pois é, pessoal. Quando a gente fala de magnetismo, a gente já pensa em quê? Imã, né? Pois é. Mas existe outro tipo de magnetismo também, que é o magnetismo terrestre, tá? Então a gente vai abordar essa temática hoje, nessa última aula do ano, tá certo? E para me ajudar aqui a passar esse conhecimento todo para vocês, temos aqui a nossa intérprete de Libras, Helena. Helena, maravilhosa, aqui sempre ajudando aqui a postos a gente, né, fazer essa tradução aí para a língua brasileira de sinais. Pois é. O que foi que a gente viu na última aula, prof, que eu não me lembro? Olha só, vamos rever aí. Cores primárias de luz, cores primárias de corantes. Lembrem que são coisas diferentes, né? As cores primárias de luz a gente vê por conta de objetos que exibem fonte luminosa, né? E os corantes, quando a gente mistura as mesmas cores ali que a gente enxerga na luz, a gente vê outro tipo de cor, né? Outra variação de cor. Então, lembra disso. Quem tiver dúvida, volta lá na aula anterior e assiste a aula, tá certo? Além das cores primárias de luz e de corante, nós vimos também formação de sombra, né? Espelhos planos, convexos, côncavos, né? Então, foi bem legal essa última aula. Então, quem não assistiu, vai lá na plataforma do Educa Recife no YouTube, acessa e assiste lá nossas aulas de ciências. Também tem outras aulas lá, né, de outras disciplinas, então fiquem à vontade para dar uma olhadinha lá, né, relembrar todo o conteúdo, tá certo? É isso aí, estamos aqui sempre para ajudar vocês no que for necessário, tá bom? Então, começando nossa aula sobre magnetismo, a gente tem aí substâncias ferromagnéticas. Eita, que nomezão, hein? Pois é, substâncias ferromagnéticas, pessoal, são aquelas que são atraídas pelo campo magnético externo de um ímã. Então, geralmente, são substâncias aí das famílias dos metais, né? Lembra da nossa tabelinha periódica, né? A gente viu aí alguns tipos de metais, né? Então, temos aí, no exemplo, ferro, cobalto e o níquel, tá certo? Então, essas substâncias que são atraídas pelo campo magnético de um ímã são chamadas de substâncias ferromagnéticas. Pois é. E eu quero saber o seguinte, você aí já manipulou um ímã? Já viu como é que é, né? Já colocou aí esse ímã voltado para uma substância formada aí, um metal, né? Já voltou ele para um metal e viu o que é que acontece, né? Se ocorre a atração, você vê, tem ímãs que são bem fortes, né? Então, é difícil até de você separar, né? Daquele material que é um metal, né? Então, você já manipulou um ímã? Se não manipulou, se ficar curioso, arruma um ímã aí para vocês e começa a fazer o teste, né? Então, substâncias que são formadas ali, né? Tem essencialmente metal, né? Talvez elas possam ser ferromagnéticas, né? Como a gente viu ali com o níquel, o cobalto e tudo mais, tá certo? E aí, olha só como é que se repele, né, um ímã do outro. Vocês estão vendo que temos aí uma partezinha vermelha, temos aí uma partezinha azul, né? E no vídeo a gente vê que as duas partes azuis que estão correspondentes aí, né, ou seja, são partes que apresentam o mesmo polo magnético, a gente vê no vídeo que elas se repelem, né? Ó, agora, tá vendo? Olha os polos magnéticos aí se repelindo, né? Porque são iguais. E quando eles são opostos, né? Quando eles são iguais, acontece isso aí, ó. Então, repelindo a princípio. E agora, quando a gente coloca polos opostos, ó, eles se atraem. Que é o que acontece aí quando a gente percebe, né? Que o ímã está se aproximando de uma substância metálica, né? Pois é. E aí, quem está ajudando a gente aí no chat, na interação, se você está aí em casa assistindo agora e quiser participar, né? Todos os estudantes da rede têm
essa participação garantida aí no chat. E a professora Isabel, que está aqui comigo hoje. Olá, professora! Olá, alunos e alunas. Estou aqui ligadinha, né? Em relação aqui ao chat, dando uma olhada, o que é que vocês estão colocando para a professora Carol. E olha que a nossa mesa tem surpresa. Pois é, e olha só. Ela já está maravilhosa ali, né? Com uma arvorezinha toda enfeitada, já mostrando pra gente aqui, né, o Natal, né, gente? Então, olha que legal, professora Isabel, maravilhosa, né, prof? Tá aí, com danada. certeza. Já trouxe uma arvorezinha para encantar aqui a gente na nossa aula. Pois é, e na árvore tem surpresa, viu, Carol? Tem uma bola diferente aqui, essa bola né? diferente tem o quê, né? Tem um prof? cinegrafista aí, o preferido aqui nosso das nossas cinegrafista. externas. Olha só, Devinho tá ali na foto da turminha. Devinho, você está sendo homenageado aí, viu, Devinho? Tá vendo? É Professor o Isabel preferido, já trouxe. principalmente das nossas externas. Eu sou sincera, digo logo o que é que eu tô gostando mais, O viu, Carol? preferido das externas. Aí, professor Isabel. Devinho, tá vendo, Devinho, o seu trabalho aí, sendo, né, ó, aí, ó, coração, Devinho mandando coração pra gente. Com certeza. Stephanie, cadê a sua bolinha pra gente botar aqui, Stephanie? Oh, meu Deus! Está de forma virtual nos nossos pensamentos. Está aqui. nos nossos pensamentos, ó, virtualmente. A professora já usou esse termo, né, mais atual, né, prof? Virtualmente, tá certo. Então é isso, gente. Olha só, o pessoal da produção, né? Se não fosse o pessoal da produção, a gente não teria aqui essas aulas, né? Aqui ao vivo com vocês, tá certo? As gravações todas, tá? Então, o pessoal da produção, ó, todo o nosso carinho para vocês, tá? E continuando aqui, então, prof, a gente já começou a falar, né, de magnetismo, falamos um pouquinho de substâncias ferromagnéticas, né? Que são aquelas substâncias que se atraem aí pelos ímãs, tá certo, prof? Então, o magnetismo natural vai ser isso aí, ó, a força de atração ou repulsão que atua à distância, né? Porque mesmo um pouquinho distante, aquele ímã, a gente já consegue sentir ali, né? A atração ou a repulsão daquele ímã pelo outro material, tá certo? Então, acabamos de ver no vídeo aí, né? Uma representação aí da atração e da repulsão. Posso até mostrar novamente, olha só. A repulsão, né? E a gente vê aí o campo magnético na lupinha. E a atração, a gente vê aí o campo magnético, como é que ele se comporta. É bem legal esse vídeo. E a magnetita. Essa pedrinha, professora, que não é pedrinha, se chama de rocha, né? Então, uma porção aí da rocha. Olha só nesse vídeo, a pessoa tá com um ímã. E vocês veem claramente, nitidamente, que a pessoa, quando aproxima o ímã, essa pedra, ela se movimenta, né? Ela já é puxada aí. Por que será isso, hein, prof? Tem alguma ideia? Tem alguma coisa aí, né, Carol? E a gente já sabe que, em relação a essas rochas, né? Ela tem, talvez, como você disse, ela não seja completa, mas ela, na sua composição, apresenta alguns elementos, né? Que ou atrai ou repele, né? E nessa sua representação aí, a gente está vendo que ocorre uma atração. Exatamente. Então, o que é que tem nessa rocha? O que, que a gente começa a imaginar? Vamos levantar aqui hipóteses, né? O que é que tem nessa rocha para atrair? E alguns de vocês vão dizer, eu já brinquei com um ímã, eu já tive um ímã, já vi um ímã na escola. E a gente quer dizer também que existem muitos instrumentos, né? Que são construídos com ímã, que está aí no nosso dia a dia, né? E recentemente, Carol, eu vi um bem interessante na praia, que era um senhor, um jovem senhor, com um equipamento, ele estava colhendo metais que as pessoas perdem, né? Na praia, e era um campo magnético. Eita. Então, ele saía rasteando na areia e achando, né? Com um imãzinho, ele... Muitas vezes até joias. Eita! Então, assim, a gente saber que isso faz parte do nosso dia a dia e o homem com a sua, né? Com a sua, vamos dizer assim, a sabedoria e com também a questão de tentativa e erro. Eu vou tentar ver se dá certo. Eu sei que ele vai atrair algumas outras coisas também. Mas será, Carol, que ele vai atrair tampinhas de garrafa? Eita, pois é. Do que é feito as tampinhas de garrafa, né? Então, para que ocorra essa atração. Será que vai atrair? Exatamente, pois é. A gente já começou a aula hoje falando de
substâncias ferromagnéticas, e eu falei o que para vocês? Que aqueles materiais que apresentam metais é que são atraídos, né, pelo ímã, tá certo? Então, gente, uma tampinha de garrafa, ela tem metal nela? É. Porque se tudo né, vamos dizer, com essas tampinhas ele fosse atrair, ele ia perder um tempo enorme na praia, né? Exatamente. E outra coisa, ia criar aquela expectativa, eita, vem alguma coisa, será que é um anel, será que é um brinco, será que é uma aliança? E de repente era uma tampinha sem valor comercial. É verdade. Então, para esse moço sair na praia procurando, ele usou de um artifício, né? Se utilizou de um artifício que é um ímã. Então, ele saiu na praia colocando o ímã ali sobre a areia e quando ele achava alguma coisa, o ímã ia lá e pegava. É, legal. Ou indicava, né? Porque tem uma vara, né? Com tem. uma que se coisa aproxima circular, bastante da areia. Exatamente. É quase tocando quase na areia. tocando na areia. E ele indica, né? Tem uns que apitam, né, professora? Faz uns Luzinha barulhinhos, também, né? tem uma questão de acender uma lâmpada. Luzinha, né? Aí, para indicar que ali tem algum objeto metálico e ele vai lá e cava, né? pois é. E esse instrumento, pessoal, ele não comprou em lugar nenhum. Ele pode até ter visto na internet, que tudo a gente vai pesquisar, mas foi ele mesmo que construiu. Eu achei super interessante. Olha aí. E né? a gente consegue aprender tudo, né? É. Que a gente quiser na internet, né? Pois é. Impressionante. Pois é, gente. Então aí a magnetita, olha só novamente, né? O moço mostrando aí, olha como ela é atraída. Por quê, gente? Porque ela tem partículas ali metálicas, né? Senão, não conseguiria fazer isso. E olha o nome dessa rocha, magnetita, né? Ou seja, que apresenta magnetismo, né? Tá no nome dela, tá certo? Então, magnetismo natural. E os ímãs, olha só, os ímãs, eles vão atrair alguns metais ou ligas metálicas, ou seja, a liga, ela tem ali também partículas metálicas, né? Então, temos no ímã o polo norte e o polo sul, certo? Então, todo ímã, ele vai ter polo norte e polo sul. Oxe, professora, se a gente, né, começar a partir esse ímã, ele vai continuar tendo polo norte e polo sul? For quebrando ele. Será, professora? Eu sou da curiosidade, né? Não vou quebrar, não, mas assim, eu gostaria mesmo de saber. E vocês? Né? Se a gente tem um ímã, se a gente quebrar em pedacinhos, será que continua tendo os polos? Pois é, menina. Eu espero que sim, porque depois que quebrar, a gente perder o ímã. Não é? Porque era muitas coisas uma desvantagem. que se quebrar, que a gente não consegue mais, né, utilizar. Será que o ímã é do mesmo jeito? Então, a gente vai ver já já, mas veja só. Então, esses ímãs, gente, vão atrair alguns metais ou ligas metálicas e a gente viu naquele videozinho, né, de forma mais prática, né, que existe a atração e a repulsão, né, entre esses ímãs, né. Aí a gente tá vendo polo norte e polo sul voltados um para o outro, dois ímãs diferentes, cada um com um polo, né, oposto voltado um para o outro. Quando existe né, polo norte e polo sul aí voltado um para o outro, lembra daquela história de os opostos se atraem? Pois é, então vai haver atração. Mas se a gente voltar o polo norte de um com o polo norte do outro, o que que acontece? Repulsão. E polo sul com polo sul, professora? A mesma coisa, tá certo? Repulsão. Então, a gente tem que lembrar dessa regrinha dos opostos se atraem, porque no caso dos ímãs é verdade, né? E aí, professora, dá com a cara? Eu fiquei pensando nas pessoas, né? Eita. Porque às vezes a gente só acha que vai se dar bem com as pessoas que são muito parecidas com a gente. Pois é. Mas será que na vida real isso mesmo acontece? Porque às vezes tem pessoas que têm atitudes que são completamente diferentes da gente, mas que a gente acha que são legais. E até gostaríamos de ter. Né? Eu já vi muita gente dizendo assim, eu sou muito tímido, gostaria de ser extrovertido como fulano. Quer dizer, fulano é completamente diferente dele. E ele tem essa atração de querer ser, né? Veja aí que interessante. Que vem de uma admiração também, né, professora? E de ver outras atitudes, né? Outras ações Mas as no pessoas dia a costumam dia dizer, Carol, assim, não gosto de fulano que não tem nada a ver comigo. Será que isso nada a ver comigo, né? Porque às vezes tem muito a ver e você está reprovando aquilo que você enxerga em você que você não gosta.
Eita, aí foi pesado, foi o outro Eita, lado. até a Helena soltou um eita. Eita, aí foi pro outro lado, né? Não é? É Às complicado. vezes a gente vê no outro, né? Vamos dizer assim, os nossos defeitos. É. E aí, quando a gente vê os nossos defeitos, aí o que gente quer acontece? correr, né? É pele mesmo, é melhor que saia de perto pra gente não alimentar esse negativo, né? Essa parte que não é legal da gente. Pois é, até uma forma de fuga, né? Mas a gente precisa enxergar os defeitos e tentar mudar, né? É. Professora Isabel aí, ó, já começa. Na questão daí da vida, né? Eu estou em clima, É. em clima de retrospectiva para ser uma pessoa melhor em 2023. Então, acho que é por isso Eita. que eu estou aí, né? Já viajando aí nessa questão dos meus polos, os meus polos positivos, os meus polos negativos, né? Que essa questão aí do Polo Norte e o Polo Sul. Mas vamos lá, Carol, que Vamos. esse assunto aí é sério, mesmo a gente trazendo algumas ideias para a vida. A professora Isabel já está toda filosófica ali, né, gente? É até importante de trabalhar, né? Essa questão dos nossos polos positivos e negativos, no caso, né? E é isso, mas repulsão aí quando são polos idênticos, tá certo? E aí os polos existem sempre em pares, como a gente está falando aqui, polo norte, polo sul. É impossível separar os polos dos ímãs. Então não interessa se você partiu o seu ímã, pegou o martelo e tá no ímã, quebrou o ímã, aquela parte que foi quebrada, ela vai ser o polo oposto da outra, do mesmo jeito, não interessa. Se a gente cortar ele no meio, vai ser a mesma coisa, tá certo, gente? Então, se a gente pegar, cortar esse ímã aí, ó, temos polo norte e polo sul já identificados. Cortamos bem no meio, pegamos o polo sul sozinho. A partir do momento que ele se separar do norte, já vai ter um polo norte e um polo sul. É isso, tá? Então, em relação à divisão dos ímãs, né? É algo bem positivo, que a gente vai trazer para a vida também, né? Dividir, né? Tem pessoas que dizem assim, eu não vou dar não. Quanto mais a gente divide, aí é como a questão aí do ímã. A gente sempre fica com polo positivo, com polo negativo, com a questão do polo norte com o polo sul. Então vamos trazer também, viu, Carol, esse exemplo do ímã para o nosso dia a dia, para dividir, né? Não só algumas questões materiais. Natalino aí, né? De compartilhar. Mas a questão, né, da amizade, do amor, do perdão, da reconciliação. Olha quanta coisa. Hoje a aula de ciência está uma mistura de filosofia com a parte de física aí, viu, gente? Filosofia e física aí unindo. Que todas são ciências, que bom, né? É verdade. Dá para interagir. Ou se dá, né? São ciências aí que se misturam, né? Na verdade, todas elas se misturam, né? A gente é que separa para poder o aprendizado ser mais tranquilo, mais fácil, né, prof? Pois é. E aí, nesse magnetismo artificial, pessoal, nós temos um exemplo aí, né? Então, o magnetismo artificial é aquela magnetização de material que naturalmente não vai possuir essa característica. Então, a gente tem o exemplo de uma agulha, né? E temos um ímã aí. Como é que a gente faz para magnetizar um material que não tem essa característica? A gente vai friccionar esse ímã nesse material. Mas é esfregando, joga aqui para mim, Devinho, por gentileza. Ó, é esfregando assim, prof, pega o ímã e esfrega em qualquer material. Se eu fizer essa fricção no material plástico, como isso aqui, né, vai magnetizar? Não, a gente sabe que isso ocorre em materiais, né, que são formados por metais, tá certo? Ou que tem partículas metálicas ali. No caso da agulha, né, que é um material metálico, né, então a gente vai friccionar esse ímã. Mas não é para passar para lá e para cá, não. Por quê? Quando a gente passa para lá e para cá, a gente vai anular o que a gente já tinha feito a princípio, né? Então, sempre para uma direção só, tá? Então, pega um ímãzinho, se você tiver ímã em casa, se tiver uma agulhinha, né? Você pode até fazer esse teste, né? Ou pegar outro material que seja metálico, né? Você vai só para um lado, ó. Vai lá, passando esse ímã, tá? Até a gente chegar no processo de imantação, que é esse processo todo da gente transformar um material que não tinha esse magnetismo, né? E vai passar. Agora ele vai ficar magnetizado para sempre, prof? Não. É uma coisa temporária. Por quê? Porque a gente mexe ali com as partículas daquele material. Então, é um rearranjo de partículas temporárias, tá certo? Então, magnetismo artificial de materiais que não possuem
né, essa característica é isso, essa imantação, tá? Esse rearranjo das partículas daquele material de modo temporário. Legal, né, prof? Legal, é. Legal. Então, quem não tem pode receber desde que faça o movimento correto, né? Desde que faça esse movimento para um lado Um só. lado só. E também que o material, para ser imantado, tenha características metálicas, né? Tem ali moléculas que são, né, advindas do metal, tá certo? Então, no caso da agulha aí, antes e depois, né? Então, a gente vai conseguir imantar uma agulha e, se a gente botar várias agulhinhas imantadas, o que, é que pode acontecer? Elas podem se unir, né? É bem interessante isso, né? Eu já estou pensando em alguma coisa aqui para o dia a dia, né? Vamos dizer, caiu a agulha e às vezes a gente fica com dificuldade de pegar. Vou imantar. Imanta uma e Uma já... vai atrai a outra, né? Acho que fica Prende bem uma legal. numa linha, né? E aí a outra cai no chão, você só joga assim, ó. Imagina que ela caiu Já num vem. lugar que eu não posso colocar a mão para ir buscar. E isso também. Caiu debaixo de um sofá que não sai do lugar, um estante que não sai do lugar. Pois né? é. Aí o que é que acontece? Você imanta aquela agulha, né? Uma segunda agulha, né, no caso, imanta ela, bota numa cordinha, joga ela lá para trás, ó. Ela vai grudar na que tá perdida. E achar. Professora, a senhora tá toda vez Não, mas esperta. sabe por quê, Carol? Porque eu gosto de colocar para os alunos, eu creio que você também, para a gente mostrar que o conhecimento que a gente está passando hoje, muita gente diz, eu vou usar lá na frente, não, a gente vai usar agora. A gente vai trazer o dia a dia, É esse verdade, conhecimento tem essa impressão. científico, ele foi criado, tudo isso foi criado para isso, para a gente poder resolver de forma mais tranquila os Pra nossos gente poder problemas. aplicar no nosso cotidiano, Isso. né? De forma prática ali e conseguir utilizá-los, né? Eu agora, eu sabia dessa questão, Carol, mas nunca tinha parado para pensar, porque você foi muito feliz em trazer esse exemplo com agulha. Né? Né? É um alfinete, é alguma coisa assim, é a agulha que quebrou, a pontinha não sabe como conseguir, não deu para passar a mão. Amei. Amei esse conceito científico, trazendo para o dia a dia e para o já, né? Para o agora. Não lá daqui a 2 anos, quando for daqui estudar. a 2 anos, né? E nem lembra mais, Não né? lembra mais. Porque a gente tende a acontecer isso, né? Quando a gente não usa aquele conhecimento, ele meio que fica adormecido ali, né, na nossa mente, a gente não lembra de determinadas coisas, mas quando a gente vai rever, eu lembro disso aqui, mas está adormecidinho lá, tá? Então, campo magnético, olha só, joga aí na tela, Devinho, por gentileza. Temos aí o ímã, né, norte e sul, e o campo magnético é essa parte aí que a gente tá vendo, né, externa, né, desenhadinha aí, para mostrar esse campo magnético, que é esse espaço aí, onde se manifestam os efeitos magnéticos produzidos por um ímã, né? Então, o tamanho do ímã também vai influenciar nesse campo, né? Se o ímã for muito grande, esse campo vai ser maior, né? Vai atrair mais, com mais força e tudo mais, certo? Então, a gente vê esse campo magnético? Não, a gente não vê. É uma força que está ali que a gente não enxerga. A gente só percebe ela quando a gente pega um ímã e aproxima de algum metal, né? E tudo mais. E aí, nessa figura, a gente está vendo várias substânciazinhas ali, materiaizinhos metálicos, né? E a gente está vendo que se formou um desenho ali no entorno. A gente percebe que existe ali um campo magnético. Bem legal isso aí. E o campo magnético terrestre, né? Então, a Terra, ela funciona como um ímã gigante, né? A gente tem o nosso campo magnético geográfico, o nosso polo geográfico, né, gente? Então, são coisas diferentes, tá certo? O polo geográfico e o polo magnético, tá? A gente vai ver isso já já. Mas temos um campo magnético próprio, né? A Terra tem, né, um campo magnético próprio. E os polos magnéticos, eles podem ser norte e sul, igual um polo geográfico, mas em alguns momentos a Terra pode mudar esse campo magnético, esse polo magnético, né? Então, às vezes, o polo magnético da Terra, ele pode estar o sul em cima e o norte embaixo, né? E isso é muito interessante e não deve ser confundido, tá? Polo magnético é uma coisa, polo geográfico é outra, né? Enquanto que o polo magnético, ele pode mudar, né, a posição, o geográfico não pode. Né? O geográfico está sempre ali, no norte é o norte e o sul nessa é o sul. questão, Carol, dos polos, a gente fica pensando também no lixo espacial, né? Que existe, pessoal, uma infinidade de pedaços de aeronaves, pedaços de foguetes que estão, viu, orbitando, que estão girando aí em relação aí ao nosso planeta. Então, não é só esse lixo que está dentro do nosso planeta ou, né,
coladinho aí na superfície do nosso planeta que a gente requer cuidado, não. Existe também uma infinidade de partículas, de pedaços, de objetos. De todas as vezes que que estão o homem circulando. foi lá fora, né, e ficou lá, né, professora, às vezes são restos de satélites, né, Isso. que foram destruídos por algum motivo, né, ou o Desativado. satélite não é mais utilizado, né, um satélite desativado. Também a questão de foguetes, né, que foram para a Terra e deixaram os seus pedaços lá, né. Então a gente tem muito lixo ali no entorno da Terra, né. Pois é, e esses polos, eles são muito importantes, porque são eles também, à medida, né, que também eles mudam, que mantém eles a uma certa distância. E se por acaso esses polos der essa reviravolta de uma forma desordenada, então a gente pode atrair o nosso planeta, ele pode atrair em um determinado, vamos dizer assim, instante, uma grande quantidade de objetos, de partículas desses objetos, dos metais que estão aí circulando, e vai trazer grandes transtornos para a gente. A sorte é a nossa atmosfera, né? Porque quando entra vai desintegrar, né? Vai desintegrar, né? desintegrar. Pode desintegrar, pode diminuir o tamanho, né? Dividir em várias partículas menores, né? Então, a gente está vendo aí a representação desse campo magnético, né? Olha só que coisa bonita, o norte e o sul aí, né? Da nossa Terra, tá? Uma coisa que a gente não vê, né? Quem vai lá para o universo, que está vendo a Terra de lá de cima, não enxerga isso, tá? Então, é importante a gente saber que existe, que a gente descobre porque a ciência vai, né, evoluindo, a gente descobriu isso aí, tá certo? Inclusive o nosso núcleo da Terra, né, que é de níquel, né, de ferro, né, esse movimento que existe no núcleo da Terra também, né, provavelmente exerce uma função aí nessa questão do polo magnético. E aí, gente, uma coisa bastante interessante é que o Sol, ele emana, né, várias partículas para a gente, né, partículas, né, que vêm quentes aí, os ventos solares trazendo um monte dessas partículas para a nossa Terra. E olha só, nesse vídeo a gente vê que a Terra, né, com essa questão do nosso campo magnético está integral, né, ele tá todo completinho, e diferente de outros planetas, né, que já não tem mais o seu campo magnético protegendo a Terra. Então, olha só o que acontece, os ventos solares trazem essas partículas e o nosso campo magnético, ele serve de escudo, né? Ele não deixa essas partículas penetrarem o nosso planeta, tá certo? É bem interessante isso, né? Fazendo com que não chegue, né, essas partículas que poderiam ser perigosas para a gente, inclusive de extinguir a humanidade, né, e animais e plantas, a vida toda, exatamente. Bem legal. E a bússola, gente, para a gente ir encerrando nossa aula de hoje, a bússola, né, essa agulha magnética que orienta a gente, né? Então, é fundamental para a navegação. A gente hoje não pega uma bússola na mão e sai andando, mas a gente tem o GPS do celular, né? Que é bem o GPS similar. do carro, né, prof? A gente consegue se orientar aí. Tá indo para o norte, para o noroeste, para o sul, né, para o centro-oeste. Para onde é que a gente está indo? Tudo por causa desse invento aí, que é a bússola, né? Vamos nos despedir, prof? Vamos sim, professora Carol, não é? Estamos nos despedindo, encerrando, né? Eu acho que em ciência a gente está encerrando essa aula de hoje, né? Nos preparando já para ver o que a gente vai trazer em 2023. E você, né? O que é que está pensando nesse encerramento? Eu estou ficando por aqui, desejando a todos um Feliz Natal, né? Um ano novo, cheio de esperança, cheio de coisas novas, chuvas de coisas novas e boas nas nossas vidas, né? E agradecendo aqui a professora Carol, a Helena, a equipe técnica que está ali, ó, sempre trazendo o nosso melhor ângulo, né? A nossa melhor, né? A gente assim, a nossa melhor imagem. É o que eu digo que eles conseguem captar. É a melhor, viu, pessoal? Imagina. Então, ó, tchau, tchau. Feliz Ano Novo, Carol. Feliz Natal, né? Que a gente possa trazer realmente dentro do nosso coração a luz do menino Jesus. Eu desejo isso para todos vocês, né? Muita alegria, muita felicidade nessas festas de final de ano e principalmente no próximo ano. É isso aí, professora Isabel já falou tudo, né, gente? Então, boas festas para todos nós, aproveitem, descansem, né? E voltem renovadíssimos para o próximo ano aqui, que a gente vai estar aguardando todos vocês. Obrigada a todo mundo, né? Helena, a professora Isabel, por esse companheirismo todo, o pessoal da produção, Deivinho, Stephanie. Beijo para todo mundo, ótimas festas. Tchau, gente, até a próxima.